Estamos começando um projeto novo aqui na CMZ, fazendo um podcast da CMZ, mais um projeto que a gente vai levar em frente com a nossa empresa. Vou apresentar o meu sócio, o senhor Miro Busanello, aqui no estúdio da rádio, da redação do Timoneiro, no OT Play, é isso? Então, meu nome é Carlos Candiota. A gente vai começar aí a discutir assuntos de saúde, qualidade de vida, movimento, atividade física. Que tu tem para nós começar a conversar sobre isso aí, Miro? Bom, muito obrigado pelo senhor aí. Fazia tempo que eu não ouvi o senhor. Pois é, atividade física, saúde, tá na moda. Algumas coisas aconteceram aí nos últimos tempos em função da pandemia e eu acredito que muita gente acabou sendo impactada, né? E a gente diz que, não me lembro nem quem disse essa frase, mas sempre tem que tirar algo de bom das coisas ruins, né? E realmente essa pandemia causou um impacto absurdo a nível mundial e eu percebo que muita gente se preocupou com a sua saúde e com a qualidade de vida justamente quando percebeu ou quando enxergou alguém que ele achava que tinha uma saúde boa e essa pessoa acabou sendo acometida e acabou passando mal. Muitas pessoas, infelizmente, acabaram até falecendo. E muita gente se preocupou muito mais em cuidar de si, em fazer uma prática saudável, não pensando mais só na performance, né, no resultado, e sim para ter uma qualidade de vida para suportar justamente essas intempéries aí que podem vir a qualquer momento e a gente não é avisado, né, quando isso acontece. Mas a pandemia fez tu participar de um podcast, mas a CMZ começou muito antes da pandemia. Ah, começou. E aí era legal a gente explicar um pouquinho, não sei se tu quer que eu siga, tu vai aí, da onde a gente teve essa ideia. Posso começar aqui pelo nome. Pois é um enigma, né, para muita gente, o que é um CMZ, né? Isso. Então eu tinha ficado 10 anos fora da nossa área, estava com o projeto de voltar. Estava com a ideia de montar alguma coisa na área, não sabia muito bem o que, nem como, só sabia que ia voltar. Aí o nosso amigo José Valdoir, que é o Z da história, daí fez um meio campo para a gente se encontrar, tomamos um café e daí criamos essa nomenclatura aí da CMZ, que hoje ficou só o C e o M. Mas o Z é eterno, né? O Z é eterno. E aí nós decidimos deixar o nome, então as iniciais aí dos nossos nomes deram origem a CMZ, Esporte, Cultura e Lazer. Isso foi lá em abril de 2013. Antes da pandemia. Aí o pessoal vai perguntar para nós, mas e por que vocês estão agora fazendo isso, né? Isso foi lá em 2013. O problema é que eu acho que todo mundo tinha um monte de coisa para fazer além dessa ideia. Com certeza. A ideia foi posta no papel, mas depois ninguém fez ela na prática. E cada um seguiu a sua vida, até que eu acho que a pandemia, que de novo nos trouxe e disse, eu acho que está na hora de realmente a gente fazer isso aí, tirar do papel, né? E por isso que a gente está aí agora, voltando com a CMZ agora de vez, né? Para assumir isso aí, porque na realidade a gente não assumia nunca e sempre terceirizava o que a gente ia fazer para alguém, porque cada um tinha já os seus outros projetos particulares e não colocava mais a cara na empresa, né? Então é por isso que agora a gente está realmente dando a cara da empresa e tentando fazer com que isso ocorra, né? Então, explicando essa questão do surgimento da CMZ, como é que ela foi criada, porque o nome, o que a gente pode trazer de serviços aí que a gente já bolou aí, já tentou botar em prática nesse período todo aí. Pois é. A gente já deu palestra empresa. A gente já deu palestra, consultoria. Montou treino, tanto para natação, como para triatlon, como para ciclismo, como para corrida. Então, o guarda-chuva da CMZ é qualquer tipo de treinamento ou atividade física, seja por planilha ou presencial. Para atleta de performance ou aquele atleta amador que queira fazer uma atividade com um pouquinho mais de responsabilidade, levando um pouco mais a sério. Né? Organização de eventos. E aquele pessoal que só quer fazer um trabalho para qualidade de vida, né? Principalmente o pessoal da parte da caminhada, né? Que tem aumentado muito essa parte, o pessoal procurando alguém para orientar eles para caminhar, porque aquele pessoal que ou não corre porque não gosta,
ou é aquele pessoal que não corre porque não pode correr. Ou para concurso também, né? Muitos concursos hoje Muita tem a questão gente física, procurando muita gente procurando, muita gente que nunca fez atividade física, que vai cair na mesma situação que tu começou a falar aí de saúde, se achava saudável e viu que não é tão saudável, né? Ou achar que por ser jovem é saudável, por ser magro é saudável, e no final, hoje a gente tem muita criança que não está saudável. Então, nesse guarda-chuva de serviços, a gente atua em qualquer uma dessas situações aí, que é o mesmo objetivo que a gente vai tentar trazer aqui no podcast: dicas de qualidade, orientações de atividade física, o que a pessoa deve ou não deve fazer, trazendo convidados que entrem nesse hall aí das atividades dentro da CMZ. E linkando com isso aí, essa parte da criança, eu acredito que a pandemia ela deu uma ampliada nesse processo aí de problema de saúde da criançada, porque como eles ficaram muito tempo parados em casa, muita aula virtual de escola, não tinham contato, até a questão de ansiedade, né, fazendo com que começassem a ingerir produtos, não só produtos que não fossem de qualidade, mas sim produtos numa quantidade maior do que seria o recomendado. Muito tempo parado, não podiam fazer atividade física em lugar nenhum, estava tudo proibido, não podia ter contato. Então eu acredito que nesses 2 últimos anos acelerou um pouco esse processo que já vinha, né? As crianças já tinham uma rotina de vida diferente, né? Não se tinha mais aquele hábito de praticar atividade física, de brincar na rua, de correr. Essa pandemia deu uma acelerada, a gente tem visto muita criança, principalmente lá, né, o pessoal na natação, muita criança obesa indo para a natação, e esses 2 últimos anos aí eu acredito que tenham infelizmente contribuído para isso. A gente tem recebido aí umas questões muito, muito diferentes aí, vou te dizer, com algumas alterações de saúde bem importantes, que eu acho importante a gente acabar discutindo aí com o tempo que a gente vai fazer. Então, já que tu já puxou da minha área, eu vou te devolver puxando da tua. Conta um pouco da tua história aí, né? Do que tu participou como atleta, do que tu participou na arbitragem, como treinador, e aí nos conta um pouquinho aí da tua trajetória. Bom, vamos lá. Não vamos demorar muito, porque não é a parte mais importante essa aí, né? Mas vamos lá. Na realidade, assim, eu sempre gostei de fazer alguma atividade física quando era criança, e a atividade física na época era brincar, né? Tu brincava de correr, jogar bola, não tinha nada conduzido por alguém, né? E no colégio eu comecei a me destacar correndo naquelas competições de colégio, turma contra turma. Tu não vai esquecer de contar que tu perdeu pro nadador, né, cara? Não vou. Que o nadador não assista isso, mas tudo bem. E aí tinha prova no colégio, competição, teste físico que os colégios faziam, né, aquelas provas da educação física. E eu comecei a ir bem nas corridas, né? Não me destacava muito no resto e me dava bem na corrida. Acabei depois conhecendo algumas pessoas que me ajudaram a ir para o atletismo. Comecei a praticar daí já uma coisa organizada realmente com planilhas, o pessoal montando os treinos para te fazer a sequência da tua semana, do teu mês de treino. Acabei competindo, não fui nenhum atleta excelente a nível de integrar uma seleção brasileira, ir para alguma competição internacional. E nesse período eu estava naquela dúvida: arrisco continuar competindo como atleta, eu preciso trabalhar, né? Eu tenho que tocar a minha vida. E aí eu optei para fazer a faculdade de Educação Física na época, já que eu queria linkar com o esporte, porque eu gostava muito, era uma coisa que estava muito próxima de mim. E indo para a faculdade, por coincidência, o meu treinador de atletismo também foi fazer o curso junto comigo na faculdade. Então ficou bem mais fácil, porque daí o contato era praticamente diário, né? E nesse meio tempo, a gente conversando, eu disse para ele: cara, eu acho que eu vou largar, já estou aí com uma idade que eu já deveria ser alguém em destaque, não tem por que eu ficar mentindo, né, o ego ser maior do que eu não vou ser alguém em destaque. E aí ele disse: cara, já que tu não quer mais continuar, mas tu quer continuar no esporte, não quer ser árbitro. E aí ele me apresentou pro atletismo, eu fui trabalhar como árbitro de atletismo lá em 1995 e estou até hoje como árbitro. Eu sou árbitro internacional de atletismo, mas comecei na federação, depois participei de competições pela confederação a nível Brasil, depois competições internacionais, fui para a Olimpíada do Rio em 2016, né? Até hoje continuo dentro da federação aqui do estado do Rio Grande do Sul. É verdade que o Bolt pediu para tirar uma foto contigo?
Não. Ele só falou que meu cabelo era bonito. Eu tava cabeludo na época, né? Tinha deixado o cabelo crescer. A única coisa que ele me disse que o cabelo tava bonito. Eu não entendi a piada com ele, mas tudo bem. Deixa assim. E essa parte aí da CMZ, no meio desse período todo, porque a CMZ surgiu antes da Olimpíada ainda, né? Uma coisa que me preocupou por um tempo, e é para ver como a gente vai mudando ao natural. Antes eu pensava que todo mundo deveria ser atleta, todo mundo deveria competir, a performance era o primeiro lugar sempre. E com o passar do tempo eu comecei a perceber que as pessoas estavam mais frustradas porque não estavam conseguindo os resultados como atleta. E como eu sabia como era isso, porque eu vi que eu não ia conseguir, eu disse, cara, eu estou entendendo tudo que esses caras estão passando. Eu só não fiquei frustrado do jeito deles, porque antes de eu ficar frustrado eu já percebi que eu não ia conseguir. E eu já fui fazer outra coisa. E aí eu entendi que não adianta tu querer que todo mundo vire um atleta. Tu tem que pensar que a área da educação física é muito maior do que isso. Então tu tem a obrigação, eu digo, de como profissional da área... Esporte competitivo é um funil muito grande, né? Se preocupar que desse funil todo, 1%, 2% vão conseguir alguma coisa a nível de performance mesmo, e o resto vai ter que fazer outra coisa. Então tu tem que te obrigar a se preocupar com a saúde. Porque essa pessoa pode deixar de ser atleta, mas ela vai continuar a vida dela. Profissionalmente, vai ser um arquiteto, um engenheiro, um médico, qualquer coisa que ele quiser ser. Mas e se ele não tiver saúde? Então, na época da CMZ, o que eu mais pensava era nisso, era o cara não focar tanto na área performance, e sim na área de saúde e qualidade de vida. A gente chegou a pensar não, a gente executou, né, 2 projetos com um atleta masculino e uma atleta feminina. Isso. Né, para ter e não eliminar essa questão esportiva competitiva. Isso. E montar uma estrutura parecida com a gente está pensando em fazer agora, que é a caminhada e a corrida orientada, mas dali alguém vai participar de alguma prova, mas não ser o foco principal. Acho que é isso, né? É não descartar nenhuma área, mas saber que aquilo ali não é o principal. Né? Hoje a gente tem ainda, dentro da CMZ, uma atleta correndo, né, as competições de trilha, que é a Fabi Rosa. Bem, por sinal. Tá correndo bem, mas a gente sabe que o leque é mais amplo, né? Porque muitas pessoas vão acabar olhando e vão dizer, mas eu nunca vou ser que nem essa pessoa, então lá não é o lugar para mim. Não. Tem lugar para todo mundo. Tem um espaço de todo mundo. A área da performance, quem quiser fazer a parte de performance vai ser muito bem-vindo, a gente vai trabalhar com isso, mas a gente tem que tentar entender que nem todo mundo tem capacidade nem condições de trabalhar com performance. Mas todo mundo tem a obrigação de ter uma qualidade de vida, mesmo ele não sendo um atleta, para ele desempenhar as funções dele, até profissionais, as funções pessoais dele com relação à família, ser pai, ser mãe. A gente sabe da atribulação do dia a dia de hoje, o acesso à internet, é tudo muito imediatista. As pessoas te cobram tudo e tu tem que responder tudo na hora. Então o teu dia fica extremamente atribulado e tu tem que tentar encontrar um horário, um espaço nessa tua agenda para fazer alguma coisa justamente para que tu suporte toda essa pressão do teu dia a dia. Porque qualquer profissão tem pressão. Algumas são pressões maiores, outras menores, mas todo mundo sofre pressão profissional, é cobrado o dia inteiro por alguém. Às vezes o cara se cobra ele mesmo, né? De estar realizando alguma coisa maior ou melhor, e ele tem essa pressão interna dele, que às vezes ela é um problema que tu não externa isso, né? E isso acaba te trazendo danos depois, com o tempo, e então, tu nem sabe de onde é que veio, né? Antes de nós avançar, isso que tu prometeu que ia ser curto, já não foi. E eu vou fazer a minha parte que era para ti. Eu já saí de mim e já estava lá no CMZ. E aí eu vou fazer um breve histórico aqui para a gente ter o nosso registro desse programa, que é o número 1, né? Um piloto aqui que a gente vai fazer. Um pouquinho da minha história e depois a gente vai para essa parte dos projetos atuais da CMZ. Pode ser? Claro. Então tá, daí eu comecei a competir muito cedo, aprendi a nadar com 6 anos, com 8 eu já estava competindo. Nesse trajeto todo de competição, fui com competição competitiva aí até 20 e poucos anos, ainda faço competição no Master na natação. Sempre achei que ia fazer educação física, acabei fazendo. Lá a gente se cruzava na faculdade, apesar de eu não acabar na mesma, a gente teve contato lá também. No segundo semestre da faculdade eu já estava trabalhando, então a minha trajetória de atleta se confunde um pouco com a trajetória profissional. Eu comecei
na Peixinho, aprendi a nadar na Peixinho, depois na Polisport, competi na Polisport, fui para Porto Alegre no Gaúcho, e tanto na Polisport como no Grêmio Náutico Gaúcho eu acabei competindo também, acabei virando sócio da empresa lá do Grêmio Náutico Gaúcho, e depois eu me afastei, fui para outro ramo, fui para o ramo de ótica, mais de quase 10 anos também, e aí que foi o retorno para a CMZ, né? Tive uma participação na Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, né? Que também nos ensina um pouquinho da organização e dos eventos, que tu fala como árbitro, mas a gente aprende o bastidor, né? Que o pessoal não entende o que é botar uma competição, organizar uma competição de forma segura, né? E equilibrada para todo mundo, porque tanto nas corridas de rua, até na de atletismo, tu não tem uma medida correta, tu não tem uma verificação, tu não tem uma validação. Isso aí impede o que é o objetivo do esporte, que é o melhor ganhar, né? Não porque ele desviou, não porque ele correu menos, não porque ele nadou menos, ou porque ele teve alguma vantagem de algum tipo. E participar disso te dá uma outra visão do esporte. E aí a gente está de sócio numa outra empresa de natação aí até hoje, além de ser sócio aqui na CMZ. Acho que é daí que a gente consegue atualizar para agora, para a gente falar sobre o que a gente está pretendendo fazer, tanto no podcast quanto nas atividades físicas, aí, via planilha ou presencial, que as pessoas entrem nisso que tu estava falando ali, quando te deu uma cortadinha para a gente encerrar aqui a nossa apresentação e falar mais desses projetos atuais aí da CMZ. Pois é, um dos projetos que a gente tem, e esse projeto é antigo, né? Mas a gente acabava não colocando ele na prática, é essa parte justamente da área de caminhada orientada, a parte de corrida, e aí a parte de corrida tendo esse leque entre o cara que quer correr porque ele quer começar a correr, o cara que quer correr amadoramente porque ele gosta de participar de algumas competições, então ele quer ter um desempenho um pouco melhor, ele quer ter uma organização de treino para ele poder ir nessa competição, e aquele cara que quer competir, mesmo amadoramente, mas ele quer competir e ele quer ter um resultado mais expressivo, ele vai para competições maiores, mais importantes. Mas tem muita gente que está procurando para começar, né? Para querer fazer uma atividade física acompanhada, orientada, saindo do zero, ou que tu acompanhe, vamos dizer assim, vou te fazer um exagero aqui, todos os dias, e às vezes não tem a menor noção do que é começar uma atividade física, a questão do repouso, a questão da intensidade. Tem muita gente procurando isso, tem, né? Bastante gente. E o que eu percebo muito é que muita gente nesses últimos anos, talvez, voltando aqui a parte da Covid ali, da pandemia, muita gente durante aquele período ali parece que desaprendeu algumas coisas que faziam antes, e aí a gente não sabe se ele desaprendeu em função de ficar impactado com tudo que ocorreu, né? Ou realmente porque ele perdeu o ritmo, né, do que ele fazia antes, e o pessoal hoje diz, cara, eu preciso de alguém para ficar do meu lado caminhando. Só simples, caminhar, mas ele precisa de alguém do lado dele. E às vezes essa pessoa do lado dele não está nem do lado dele no sentido de ensinar ele a fazer aquilo ali. É aquele cara que é o cara que tem o poder de incentivar ele a voltar a fazer alguma coisa. Então ele vendo alguém do lado dele, vai dando incentivo para que ele volte a criar aquele hábito de novo, para que ele consiga voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, porque muitas das pessoas faziam algo antes e acabaram parando, e hoje a retomada é difícil, né? Exatamente, estão tentando se reconectar, né? Então o pessoal pede muito isso, alguém que me ajude com caminhada, né? Eu queria de novo voltar a fazer, eu praticava muito, eu ia no parque, caminhava no parque, dava minhas voltas ali no parque, e o pessoal acabou perdendo um pouco disso aí, né? Essa é uma coisa que a gente viu que está aí, e a gente precisa ajudar o pessoal, né? Nossa função também é essa, né? Então a gente pode dizer que a gente orienta as pessoas a voltarem a fazer uma atividade física ou manterem essa atividade física. E de forma orientada, né? Num parque, ou numa academia, ou numa piscina, ou para fazer um programa específico, para um treinamento, para uma prova. A CMZ está preparada para isso, para atender de forma presencial ou remota, que as pessoas atinjam esses seus objetivos, seja desde a qualidade de vida até atingir um objetivo de participar de uma competição ou passar num concurso. Isso aí. E essa parte do remoto aí que tu fala é uma coisa que ficou... Digamos que ela aflorou mais rapidamente, ela foi acelerada com esse processo desses últimos anos,
E hoje é algo usual, não só no Brasil, é no mundo inteiro. Os treinadores, os professores, eles enviam essas planilhas de treinamento para os seus alunos, para que eles executem ela em qualquer lugar. Porque às vezes o teu aluno vai estar viajando a trabalho, mas onde ele está tem uma praça, tem um parque, no hotel que ele está hospedado tem uma esteira. Então não tem mais o porquê de ele ficar sem fazer as atividades físicas durante um período que ele está fora daqui. Então explica para quem não tem noção disso aí, como é que funciona. Tu que já treinou gente no Brasil inteiro nesse formato. Dá um caso específico aí de um cara que foi participar de uma prova. Tem gente que tu nunca conheceu e deu treino, né, meu? Tem... Não, aquela palestra que a gente foi dar lá em... Encantado, na Cidade do Cristo. E tu conheceu o cara aquele dia lá, né? Nós nos falávamos há mais de 3 anos. WhatsApp, e-mail... Mas pessoalmente... Virtualmente, há mais de 3 anos. Ele Encantado, né? Quem não conhece aqui, né? A gente está em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Encantado fica pouco mais de 100 quilômetros daqui, é perto daqui. Mas... É perto, mas é demorado. Mas por questões, as pessoas acabavam não se encontrando nunca, né? Nós nos encontramos mais de 3 anos depois para fazer uma palestra para eles lá numa academia lá com o Marcelo, né? Marcelo Labras, da academia da BioHit lá. E como é que funciona? Passa por uma anamnese, tu vai mandar um questionário para essa pessoa. São perguntas básicas. Mesmo a pessoa que a gente não conhece, a gente acaba conhecendo a partir disso. Esse questionário ele é um balizador para te ter as informações iniciais para saber se essa pessoa tem condições ou não. Porque uma coisa bem importante quando o pessoal fala, mas e se o cara tiver algum problema de saúde? Na anamnese já tem isso, justamente para ele relatar, porque dependendo do que ele te relatar, e é óbvio que a gente está partindo do pressuposto que todo mundo vai te relatar a verdade, né? Do que ele tem. Tu vai solicitar para ele o que primeiro? Que ele vá até o médico, né? Se ele tem um problema cardíaco, ele vai ter que ir até um cardiologista, né? Não tem como tu dizer que tu vai começar um treinamento com alguém que te cite que tem um problema cardíaco, sem que o cara te mande exames, né, com o laudo de um médico atestando que ele tem a capacidade e não corra risco de fazer uma atividade dessa. Porque tu não tem como assumir que a pessoa vá fazer um treinamento se ele te disser antes, olha, eu tenho um problema cardíaco e eu não fui no médico, ou o meu médico não me liberou a correr. Então, né, a gente parte do pressuposto que é feito um questionário. Esse questionário é respondido. Caso tenha algum problema durante essas respostas, tu vai solicitar que seja feito os exames e vindo o laudo liberando, aí sim, tu vai fazer todo esse planejamento dele, se ele quer simplesmente para correr, porque ele quer correr. Complemento da atividade física. Um complemento, ele quer fazer uma atividade a mais. Por exemplo, ele já faz uma natação ou ele faz uma musculação e ele quer fazer uma outra atividade, mas ele não quer correr só na esteira dentro da academia. Ele quer correr na rua. Mas ele quer um treino, porque correr na rua sem ele saber o que correr, agora, né? Não dá, né? A gente há pouco tempo que esquentou, né? O pessoal tende a fazer essa migração no nosso clima aqui, que a gente está no sul. Exato. É começar a correr mais na rua, é mais para a praia. O gaúcho tem essa coisa né? De tempos em tempos ele vai oscilando alguns esportes e a maneira como ele realiza cada um deles, né? A parte aeróbica da corrida é isso, né? Por um período fica complicado tu ficar na rua, muita gente opta pela esteira na academia, né? Assim como o pessoal que anda de bike compra aquele rolinho e fica pedalando em casa para não pedalar na rua. Chega essa época do ano, todo mundo quer ir para a rua. Ou o cara da bicicleta, ou o cara da corrida. Então, é mais ou menos assim que ocorre. O pessoal acaba procurando, solicitando para te montar essa planilha, e aí ele vislumbra uma prova daqui a 6 meses, 8 meses. Isso é uma coisa importante, né? Que muita gente acha que não precisa disso. Ou sempre a próxima corrida é o meu objetivo. Não é bem assim, né? Para montar um treino, mesmo que tu não tenha uma meta de prova, de corrida, é importante que tu tenha uma meta. A gente estava brincando aqui antes de começar o programa que a gente não é mágico, né? Não dá para agora para o Natal fazer muita mágica, mas de agora para o verão, para o meio do verão, para o próximo inverno, numa questão de saúde é mais fácil. Mesmo se a pessoa não tiver um objetivo concreto de passar num concurso ou uma prova, a gente vai estipular uma meta. Tá correndo e caminhando 5 km até final de janeiro, a gente vai bolar alguma meta com o nosso aluno aí para isso, né? Isso é importante as pessoas entenderem também. É porque a gente brinca muito na corrida, a gente brinca muito que a prova desse final de semana é o treino para a próxima. Porque o cara sempre quer correr final de semana uma prova. Uhum. Mas e quando é que ele treina e quando é que ele descansa?
Porque tem gente que diz assim, tá, mas para que eu vou descansar? E quando é que eu me preparo? Mas eu digo, cara, se tu não descansar o teu corpo de um esforço que ele fez, ele não volta a um estágio ideal para o próximo treino. Então eu não tenho como simplesmente te colocar a treinar e nunca descansar. Porque tu vai ter que recuperar. A mesma coisa ocorre com o pessoal que vai, por exemplo, o caso que tu citou, alguém que te procura porque quer voltar a caminhar ou quer começar a caminhar. Para essa pessoa, caminhar meia hora por dia já é um esforço que ela não estava acostumada a fazer. Se eu não der um intervalo de recuperação dessa caminhada de meia hora, que para algumas pessoas vai parecer até ridículo, essa pessoa provavelmente vai ter um problema. E aquele início de caminhada que ela estava tendo para aqui, talvez num futuro ela começasse a um trote e do trote passasse para uma corrida, nem vai ocorrer. Porque tu não deu não respeitou o organismo dela e o corpo dela para que ela conseguisse passar por esses estágios. Uma coisa que eu falo muito lá na piscina é que a tua cabeça muitas vezes não está conectada com o teu físico, né? Mas eu fazia tão fácil, ia e voltava nadando. A cabeça nunca é de ex-atleta, né? Não, e o que nós estamos falando até de dar uma caminhada simples, né? Mas eu caminhava tanto por dia. Mas a pessoa esquece que passou o tempo, tu não fez aquela atividade naquele mesmo formato, tu foi para outra. Tem as questões de adaptação, tem a memória também, mas tu leva um tempo para se reorganizar, se readaptar, fazer aquela atividade, sendo a caminhada um movimento natural. E a natação não é um movimento natural. Exatamente. E aí as pessoas às vezes não dão esse tempo, né? E não entendem porque se machuca, porque não consegue fazer atividade. Sendo um ex-atleta ou alguém que já participou de uma prova ou uma pessoa que está só fazendo pela atividade física, só pela sua saúde, né? Então, esses cuidados, essas orientações aí que são importantes a gente sempre abordar e nesse sentido começar a dar esse tipo de orientação que eu acho que vai passar muito aqui pelo podcast, esse tipo de abordagem. Os convidados vão passar por isso aqui, né? De trazer pessoas que sejam, né, com essa abordagem ou que tragam temas que a gente possa discutir esse dia a dia que a gente já está aí nessa... Não vamos falar muito tempo, mas já estamos aí há 20 e poucos anos nessa batida aí, né? É. A gente passa algumas situações que a gente pode contar, de ser mais engraçado ou menos engraçado, ou algumas críticas, né, de coisas que a gente vê, que as pessoas hoje naturalizaram aí como atividade física e que na realidade não é, né? Uma coisa importante que provavelmente a gente vai trazer alguém da área aqui para conversar com a gente, porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas ou deixam para o segundo plano, é a parte alimentar, né? Que não é a nossa área. Mas é muito afim. Uhum. Mas tem muito a ver, por isso que eu já disse que nós vamos ter que trazer alguém aqui. A parte de reabilitação também. Né? As pessoas não ficam preocupadas com o que comer. E hoje em dia, como tudo está tá no celular ali, o cara vai ali, pede ali, vou pedir isso, vou pedir aquilo, é muito prático, tu não precisa mais se preocupar em o que tu vai cozinhar, que tipo de coisa tu vai comer. As pessoas acabam não se dando conta com relação a essa parte alimentar, que é extremamente importante, porque querendo ou não, teu corpo é uma máquina. E para ele funcionar bem, tudo tem que estar em ordem. Se tu te alimentar mal, em algum momento alguma coisa vai acabar fazendo falta, né? E aí a gente entrando para a nossa área ali, existem alguns componentes químicos dentro do nosso corpo que não podem faltar nunca. E quando eles faltam, justamente é na hora que vai dar problema, né? Então, às vezes o pessoal não se preocupa muito com essa parte alimentar ou até a parte de hidratação, né? Água. Não, digamos que não é um alimento, mas se tu não ingere água, o teu corpo não funciona. E as pessoas às vezes, eu não tomo água, eu não sinto sede, eu não suo, eu faço a minha atividade física, eu nem suo. A questão não é tu produzir suor e em função disso tu repor com água. O teu organismo também precisa disso para trabalhar. E as pessoas às vezes não se dão conta da importância disso. E é importante trazer, porque daí a discussão é maior, mas só porque tu puxou esse assunto, tu não acha que não tem um exagero dos dois lados? Um monte de falta de conhecimento das pessoas com coisas muito básicas, que é isso, tomar água regular e a quantidade que tu precisa, e que as pessoas gostam de botar uma regra, mas na realidade não é todo mundo que precisa tomar tantos litros de água por dia. E do outro lado também, às vezes tu faz uma atividade muito simples e o cara quer suplementar demais, quer comer demais, quer toda hora parar. Eu vejo isso até na relação de trabalho, ali, as pessoas querendo parar e se alimentar, e uma preocupação até em certo ponto exagerada pelo gasto, pela demanda que tem, com uma preocupação de repor isso, e às vezes se alimenta bem, toma um bom café, almoça bem,
às vezes janta até demais e não entende esse processo para querer suplementar no meio disso, sabe? Então... Eu ouso dizer aqui, e aqui é óbvio que é de forma generalizada, não é uma regra, que muitas dessas pessoas são por modismo, né? A gente vê isso aí no dia a dia. Eu fiz uma pós e um MBA na área de marketing esportivo. Há um marketing muito grande para que algumas coisas sejam comercializadas. E às vezes as pessoas se identificam com um determinado grupo e aquele grupo utiliza alguma coisa. E ele mesmo não precisando, mas para se inserir naquele grupo, ele acaba optando por usar justamente para se inserir ali e ficar junto com aquele pessoal. E às vezes ele não precisava ingerir nada extra, a não ser o café da manhã, ali um lanche, o almoço, um café da tarde, e a janta dele, ele conseguiria fazer tudo, né? Mas então eu acredito que muito disso também tem a ver com essa parte do apelo da mídia, das propagandas, que te puxam para aquilo ali e tu acaba arrumando uma desculpa para poder utilizar aquilo ali também, dizendo que tu está precisando, né? Mas eu acho que a gente chamaria alguém da área para nos aumentar esse leque aí na área da nutrição. Daí. Primeiro, eu acho que nessa situação que a gente se propôs aqui, a gente podia encaminhar chamando o pessoal que quer participar do nosso programa ali de caminhada orientada e de corrida na pista. Quais são os dias, onde tu te encontra, onde é que é o nosso local que a gente participa. Pois é, pessoal, para quem está interessado, para quem está querendo ver como é que é o trabalho, para ir lá conversar com a gente, fazer um bate-papo lá para tirar algumas dúvidas, todas as terças-feiras a gente está das 17h30 às 19h30 no Centro Olímpico Municipal ali na Igara e todos os sábados das 8h30 às 10h30. Sempre na pista de atletismo ali, chega ali, a gente vai estar sempre ali, não tem que estar inscrito para chegar ali para conversar com a gente, pode chegar ali conversar, tirar dúvida. Um bate-papo que nem esse. Um bate-papo que nem esse. Se tu não estiver lá, eu vou estar lá, senão vai estar os dois. Se não vai estar os dois, na pior das hipóteses vai estar um. E na melhor das hipóteses vai estar um. Na pior das hipóteses vai estar os dois. Né? Não tem que me inscrever antes para depois ir lá, não. Vai lá, bate um papo com a gente, se achar interessante, gostou, achou atrativo, entendeu o que é o que está procurando, aí a gente conversa, a gente vai mandar uma anamnese para a pessoa nos responder, esse questionário, para a gente ter um passo a passo de tudo que, de acordo com aquilo que tu está procurando, né? Um planejamento, né? Porque esse é um outro problema que eu vejo muito por aí, as pessoas que começam, mas elas começam o quê? Às vezes nem ela sabe o que ela está começando e alguém não está orientando ela para te dizer até onde é que tu pode ir ou como tu faz para ir até lá. Isso é um outro problema que a gente vê muito por aí. Né? Tu trabalhou muito tempo e ainda está trabalhando na área da natação. Né? Quantas coisas tu já deve ter visto no treinamento na área de natação por aí. Eu sou da área do atletismo. A gente vê coisas por aí, às vezes tu diz assim, cara, mas aquilo ali não é daquele jeito que deveria estar sendo feito. Será que ele tem alguém orientando ele para ele fazer aquilo? Será que ele não se equivocou? Será que não se confundiu? Né? E às vezes é uma coisa simples que tu às poderia vezes copiando fazer. uma coisa muito específica como se fosse uma regra, né? Exato. E nas redes sociais, o que a gente nos acha aí? O pessoal nos acha no Instagram, né? CMZ Esportes, @CMZ Esportes, né? A minha rede social não é muito utilizada. É só o da firma. Só o da firma. O da firma é o oficial que vale para tudo ali, né? @CMZ Esportes. Então tá, acho que é isso aí. Encerramos aí, Miro, fazendo um breve relato aí da trajetória com a CMZ. E não sei qual é a nossa programação aí, mas devemos voltar com um programa com um convidado daí dentro do nosso projeto da CMZ. Convidados especiais aí dentro do programa aí, de várias áreas, para que o pessoal que está no dia a dia aí trabalhando, estudando e queira fazer alguma atividade, entenda como é que é o processo. Não é nada para atleta especial, atleta olímpico, atleta que vai para mundial, é para qualquer um de nós. Se um de nós hoje chegasse na CMZ pedindo ajuda para caminhar, correr, esse é o público que a gente está querendo. Então tá, é isso aí, fechou? Valeu, pessoal, obrigado.